Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tratar a respeito aqui de uma questão que engloba casos muito interessantes que são diariamente analisados pelo Poder Judiciário. Tá? Qual que é essa questão? São análises de casos em que há cobranças abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o que a gente vai analisar específico? Se nesses casos exemplificativos que a gente vai passar, há a geração da necessidade da devolução de valores em dobro ou não, valores que os consumidores efetuaram o pagamento, tá? Esse pagamento ficou configurado que ele foi abusivo, né, com base em uma cobrança indevida, ou se a outra parte, que no caso é o fornecedor, se ele é obrigado a fazer a devolução simples do valor. Okay? Então vamos lá, eu coloquei um resumo aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Tá, o que a gente vai tratar aqui? Ó? Análise de casos em cobranças abusivas à luz especificamente do artigo 42, parágrafo único do CDC, devolução em dobro em cobranças indevidas. Então, o que esse artigo ele abrange? Tanto para você que é consumidor, como você que é um colega advogado que vai estar analisando aqui o caso do seu cliente, tá? Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Aí o que é importante para a gente aqui, para a gente partir para a análise dos casos reais? Esse parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, o que a gente tem que analisar aqui como premissas para verificar se no seu caso concreto ou no caso concreto do seu cliente em si, se vai vigorar, né? O que vai vigorar? A devolução em dobro ou a devolução simples? A gente tem que ver como premissa que essa relação de consumidor e fornecedor, sempre gera contratos, seja contrato escrito, seja contrato verbal, né, que por consequência vai ser formal ou informal. Porém, como ocorre essa geração de contratos, essa análise do parágrafo único do artigo 42, ela está estritamente vinculada aos princípios contratuais que estão expostos em nossa legislação. Então, aqui eu deixei em destaque três, né? Que são o quê? A função social do contrato e a boa-fé nesse tipo de relação. Isso faz com que a gente uma forma de interpretar, né, os negócios jurídicos, com base no artigo 113 do Código Civil, uma forma da gente analisar a validade ou não desses contratos e uma eventual configuração do abuso de direito. Tá? Então, são esses três artigos super interessantes que a gente sempre tem que levar em consideração. Tá? Vamos lá, o primeiro. Artigo 113, 422 e 187. Todos os artigos do Código Civil. O que eles prescrevem para a gente? Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 422. Os contratantes estão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. E 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Que isso aqui também vocês podem ver uma ligação direta com o parágrafo único do CDC do artigo 42, certo? Que por mais que houve uma cobrança, tá? Por mais que eventualmente há uma dívida ou não, a gente tem que analisar se no caso concreto essa cobrança ela está sendo indevida. Tá? Ficou configurado, a cobrança realmente é indevida. O segundo passo é a gente analisar se há repetição de indébito ou não. Se o consumidor, no caso você, ou o seu cliente, se ele vai ter direito a essa devolução em dobro ou a devolução simples. Tá? Então vamos lá. Outro ponto importante aqui, para a gente estar citando a respeito desse tema, é a jurisprudência em tese do STJ. Na edição número 74 já ficou configurada essa questão. Ó. É obrigatória a restituição em dobro da cobrança indevida de tarifa de água, esgoto, energia ou telefonia.
Então, a gente pode tratar isso de forma que é a regra geral, salvo exceção à regra, na hipótese de erro justificável, que não decorra da existência de dolo, culpa ou má-fé. Então, por óbvio, esse erro justificável vai ter que ser analisado no caso em concreto. Seja o seu caso, consumidor, seja o caso do seu cliente. Caso você, colega advogado. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente colocou alguns casos interessantes, tá? Que a gente vai analisar se ficou configurado ou não esse direito da devolução em dobro em cobranças indevidas, tá? Só que a gente colocou duas observações aqui de premissas. A primeira observação, nós colocamos alguns casos, tá? 6 casos somente, então são exemplos, tá? Com certeza podem ocorrer diversos outros casos que deve ser analisada, essa questão da devolução em dobro ou devolução simples desses valores pagos e cobrados, desses valores cobrados indevidamente que foram pagos, certo? Tá? E a segunda informação importante é que esses casos que a gente colocou, com certeza eles vão servir como precedentes. Porém, na hora que a gente estiver fazendo a análise do caso em concreto, a gente tem que verificar se todos os requisitos desses precedentes, eles batem exatamente com os requisitos do caso em concreto, para a gente estar fazendo esse requerimento ou não, tá? Requerimento de devolução em dobro ou requerimento de devolução simples. Mas, por óbvio, todos que ficaram configurados que houve algum tipo de cobrança indevida e ou abusiva, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso, um caso muito interessante, que vocês podem verificar, ó, por mais que ficou configurado que houve cobrança ilegal, que no caso é a cobrança de ponto adicional de televisão, tá, por empresas de assinatura, nesses casos específicos, há a configuração de devolução simples, tá? Ó, cobrança ilegal de ponto adicional de televisão. Essa cobrança é vedada pela Anatel, Resolução 528 de 2009, tá? Cumulado com que não houve autorização do cliente para pactuação de aluguel de decodificadores, tá? Que uma situação é a cobrança do ponto adicional de televisão, outra situação é os aluguéis dos decodificadores. Se no caso houvesse a pactuação clara, até poderia ser cobrado esse aluguel, porém nesse caso aqui não houve esse esclarecimento ao consumidor, então em ambos os efeitos eles foram considerados ilegais, esse tipo de cobrança. Então aqui, ó, foi gerado a obrigatoriedade de devolução dos valores, porém de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária. Outro caso, telefonia. Dentre diversos problemas de telefonia, que a gente sempre vai estar analisando o caso real, deixei em destaque aqui que houve cobranças de faturas com valores superiores ao plano contratado. Nesse caso aqui, ficou registrado que foi necessária a restituição em dobro do valor efetivamente pago, tá, pelo consumidor. Em todos os casos, a gente está citando, né, a fonte, os números dos processos, tá joia? Vamos passar por terceiro caso aqui. Terceiro caso, cobrança bancária. Tá? Em outro vídeo que a gente passou para vocês aqui, vocês viram as diversas questões de cobranças bancárias, até as instituições financeiras, várias instituições financeiras, elas constam no rol das empresas que possuem mais processos a nível Brasil, que é aquele outro documento que tinha passado para vocês, documento público, tá? Por isso que eu achei interessante a gente colocar esse caso aqui no rol exemplificativo. O que ocorreu? Cobrança bancária em prazo superior ao legal, o que a legislação brasileira estipula, junto com a ineficácia de cláusula autorizativa de desconto no contrato de abertura de crédito em conta corrente. Tá? Aqui também foi gerada uma cobrança abusiva. Esse segundo tópico de ineficácia de cláusula autorizativa é que não houve a informação clara ao consumidor, tá? Que também foi de encontro a um princípio básico do direito do consumidor, que tem que facilitar a informação, né?
ao consumidor, que é a parte mais vulnerável nos casos reais. Então, aqui também ficou configurado, ó, repetição do indébito em dobro. Foi gerada. Número do processo como base, certo? Isso aqui repetindo, né, o item 4, a gente só repetiu aquela informação que a gente colocou como premissa do STJ, que é pacífico entendimento no STJ, né, ó, segundo o qual é obrigatória a restituição em dobro de cobrança indevida em tarifa de água, esgoto e energia, salvo hipótese de erro justificável. Então, a gente colocou aqui, ó, em destaque, um caso de cobrança em energia que foi configurada a repetição em dobro. Cobrança indevida e abusiva, gerou a repetição, e essa repetição, essa devolução do valor ao consumidor, ela foi em dobro, tá? Aqui foi um caso de erro de aferição de consumo, reajustamento dos faturamentos. No processo ficou demonstrado que foram pagos valores a maior do que os reajustados. Inclusive, além de ser pago o valor a maior, foram inclusos em parcelamentos subsequentes que foram pagos também, com excesso praticado para o reajuste. Então, aqui que ficou configurado. E o último caso, pessoal, que também vale a pena prestar bastante atenção, é um caso vinculado a empréstimo firmado com utilização de documentos falsos, tá? Esses empréstimos, óbvio que tanto é natural, né? Tanto pode ser firmado por próprias instituições financeiras como outras empresas que prestam serviços, né? Financeiros e são vinculadas a instituições financeiras. Então, aqui, ó, vocês podem verificar que, por mais que ficou configurado fraude, foi realizado um empréstimo firmado com utilização de documentos falsos por terceira pessoa, e repetindo, por mais que ficou configurado fraude e que as instituições financeiras ela tem responsabilidade objetiva, né, no caso, gerou esse empréstimo fraudulento, responsabilidade objetiva da instituição, com base na súmula 479 da STJ, vocês podem ver que, nesse exemplo, não houve configuração de devolução em dobro, tá? A instituição, ela simplesmente teve que fazer a devolução simples do valor pago, certo? Do valor, no caso, não foi pago, foi debitado do cliente, né, indevidamente, a restituição simples, acrescidos de juros e correção monetária. Vamos ler aqui, ó. Primeiro, responsabilidade objetiva das instituições financeiras, inclusive questão de súmula já do STJ, simulado. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. O que vem ser esse fortuito interno? A instituição financeira, ela trabalha nesse setor específico e, por ela trabalhar, ela toma o risco de eventualidades, né, que possam ocorrer em face dos seus clientes. Então, ela tomou o risco, está executando o serviço e foi gerado algum tipo de fraude, ela tem essa responsabilidade objetiva. Então, vamos voltar lá. Danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Então, você pode ver que essa fraude e delito foi praticado por terceiros, não foi praticado pela instituição. Por consequência, não foi gerada uma fé e entra em aquela exceção à regra. Ó, não há que se falar em repetição em dobro do que foi descontado da autora, pois tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, em destaque o artigo 940, eles configuram que, para que haja devolução em dobro, é necessário que a cobrança seja realizada com base em má-fé, de modo que, inexistindo má-fé, não há que se falar naquela, sendo este o caso dos autos. Então, pessoal, vocês podem verificar aqui que a gente passou 6 exemplos, sabe, nos quais alguns ficaram comprovados a geração de necessidade de devolução em dobro, aqueles resíduos de juros e correção, e, no outros casos, necessidade de devolução simples. Todos os casos em específicos, premissas. Vinculação entre consumidor e fornecedor, vinculação de contratos, né? Princípios contratuais com princípios inclusos no Código de Defesa do Consumidor. Em ato subsequente, ocorreu uma cobrança indevida ou abusiva, e, por consequência, em última escala, que a gente vai ter que analisar, repassando até para você, consumidor, ou você, amigo advogado,
ver se nesse caso em específico, nesse caso real, há precedentes para ser realizado esse requerimento de devolução em dobro ou devolução simples, até para o que a gente pode dizer. No caso, a pessoa, consumidor, ele vai ter o direito, essa restituição, porém esse direito ele tem que ser pedido de forma correta, até para não prejudicar a pessoa em si, certo? Porque se você está fazendo um pedido, você, consumidor, por meio do seu advogado, você até mesmo, colega advogado, que está montando sua tese, vocês têm conhecimentos. Se você faz um pedido a maior, tá? Isso pode gerar reflexo nos honorários de sucumbência, tá? Isso prejudicando em si o valor total da restituição, tá certo? Então vamos ficando por aqui com esse informativo interessante, né? Nós estamos montando vários outros informativos a respeito de temas que são atuais e relevantes para a sociedade e vamos passando para vocês, tá joia? Então, um abraço, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, né? Subdividindo essas questões, essas análises, e até a próxima.